nós recebemos com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o presidente do PDT e deputado estadual Zeca Viana. O deputado Zeca Viana participou ontem da sessão solene da Assembleia e acompanhou o discurso do governador Pedro Taques, que anunciou a difícil situação do estado de Mato Grosso e medidas que precisam ser tomadas para consertar o estado. Deputado, como é que o senhor viu o pronunciamento do governador ontem, abrindo claramente a situação do estado para todos os deputados e para a sociedade em geral? Bom dia. Bom dia, Tero, bom dia a todos os ouvintes. Realmente, do meu ponto de vista, ele foi muito infeliz no fazer um discurso trágico daquele, porque ele já entrou no seu 4º ano de mandato, seu último ano de mandato, 3 anos já de gestor do estado, e fazer um discurso agora, no meu ponto de vista, ele assumiu a culpa que ele foi, está sendo um mau gestor, porque se o estado estava em situação difícil, como estava, que a gente é conhecedor, ele teria que ter anunciado no início do governo dele, agora não no término do governo. E eu não vejo uma calamidade da forma que ele falou, porque o estado nos últimos anos ele vem crescendo a sua arrecadação, ele nunca teve um decréscimo de arrecadação. Então o que existe, no meu ponto de vista, realmente são falhas de gestão. Fazer algum enxugamento da máquina, trabalhar com as prioridades, e o Pedro Taques não teve isso no seu governo. Então realmente chegou numa situação calamitosa agora, do jeito que ele está falando, mas eu acredito que não é da forma que ele está querendo agora envolver todos os poderes, chamando os poderes para ajudar a administrar o estado. Eu inclusive parabenizei ele pela fala dele de ter chamado os poderes para ajudar ele. Eu disse, se você tivesse essa humildade no início do teu governo, talvez o teu governo seria outro, mas você chegou administrando o estado como era o professor de Deus, e agora você viu que não é bem assim. Mas nós estamos aí preparados para ajudar. Agora, não da forma que ele pregou. Eu acho que ele, como um gestor do estado e com 3 anos de mandato já cumprido, ele foi infeliz nessa colocação dele. Mas algumas questões que ele colocou assim, concretamente, eu não sei se só para a imprensa ou se lá no discurso, que eu não acompanhei o discurso, mas a situação previdenciária, por exemplo, do estado. Foi no discurso. Foi no discurso, ele já falou isso. Sim. Então ele traça um diagnóstico assim, que tem 800 milhões de déficit por ano. Aí eu compreendo, também está tratando do assunto tardiamente. Se tem 800 milhões de déficit por ano, tinha que ter tratado lá atrás. Vai deixar acumular 800 milhões de déficit em 3 anos, são 2.400. Não, ele começou com um bi alguma coisa, 1.300, baixou para 1.100 e o ano passado fechou em 800. 800, o déficit. O déficit. Tá reduzindo o déficit. Reduzindo o déficit, mas é grave, né? É grave. 800 milhões de déficit por ano na Previdência, ele está dizendo que se não aumentar a alíquota de 11% para 14% para os aposentados e para os funcionários, que daqui a 3 anos, foi a frase dele. Disse mais. Eu não sou mais governador, mas eles não vão receber. Ele não é grave, que nem aumentando a alíquota para 14 corre risco ainda de não ser suficiente em 3 anos. Vai equilibrar. Porque não foi feito, ele ressaltou, porque se de 11% para 14% não teria sido feito no início. Se tivesse feito no início, então ele acredita que não pode ser que não cubra isso, porque não foi feito lá atrás. Ah, bom, então ele admite que se ele tivesse feito no início, houve a falha dele também. Mas vamos tratar daqui para frente, né? Porque água passada não move moinho. Daqui para frente, como é que vai tratar isso com o servidor público? De aumentar essa alíquota. Alíquota, porque o que o governador está falando é assim, se não aumentar, tudo bem, daqui a 3 anos vocês não vão receber.
É o que o governador está dizendo. Eu acho que a situação previdenciária ela não é uma situação caótica só do Estado, ela é em nível Brasil, né? E os governantes precisam agir e precisam tomar uma decisão um pouco amarga para todos os trabalhadores, que é um mal necessário, e buscar uma saída. Eu acho que essa questão da Previdência nós já poderia ter mexido na reforma administrativa lá atrás, nós podíamos ter entrado com essa pauta, com esse assunto, mas infelizmente não entrou. E agora a gente está vendo que existe a necessidade. Eu não vejo assim uma dificuldade no caso da Assembleia de ajudar nesse ponto, porque todos nós somos conscientes que precisamos mexer sim. Se nós quisermos dar continuidade no sistema de aposentadoria e de previdenciário, nós precisamos mexer, porque senão não é aquilo que ele falou mesmo, não sei se em 3 anos ou 5 anos vai ficar ingovernável, vai ficar impagável o custo o rombo da Previdência. Tá. Outro assunto que ele anunciou ontem foi a criação do Fundo de Estabilização Fiscal. Eu conversei procurando luzes com outros colegas nossos, com outros jornalistas que têm informações também do governo, e alguns, como o Lúcio Soares, por exemplo, informou o seguinte, não sei se esse fato é absolutamente verdadeiro, que com a criação do fundo o governador fica autorizado a mexer em outros fundos, ou seja, ele fica autorizado a pegar o dinheiro do FETAB, por exemplo, e pagar salários. Com isso, porque o nome do fundo é Fundo de Estabilização Fiscal. Com isso vão parar algumas obras, né? E também está dizendo que vai reter dinheiro dos poderes para alimentar o fundo. Esse fundo, Antero, é igual o fundo de reserva, pelo menos o que o Guilherme explicou lá, é que esse fundo é igual uma espécie de fundo de reserva que tem no seu condomínio, né? Só que do seu condomínio você retira um valor específico do valor do condomínio para deixar naquele fundo de reserva, mais do seu orçamento diário, do que entra no caixa do condomínio. No caso do Estado, ele vai retirar valores diários do que entra para os poderes para se criar esse fundo. E com o dinheiro desse fundo, num caso emergencial, seria para poder quitar folha de pagamento e custeio do Estado. Pois é, então assim, como que o senhor, que é um deputado que tem ligação com o interior, que tem ligação inclusive com o agronegócio, como é que o senhor vê isso? A possibilidade de reter dinheiro do FETAB e consequentemente, claro, vai fazer menos estrada para poder pagar os salários. Sem dúvida, até hoje, nos últimos 8 anos, 10 anos, praticamente o FETAB, nos últimos 10 anos, o FETAB foi mais de 50% dele desviado da sua função. Você é conhecedor disso. Agora, com a regulamentação da conta específica do FETAB Commodities, ele vai ter uma dificuldade maior de mexer com esse dinheiro, porque a arrecadação vai direto para essa conta, não vem para conta única como estava antigamente. E ele vai ser gerido pelo conselho. Nós temos o conselho do FETAB, o conselho do FETAB, que é composta por 5 membros do setor que paga e 5 do governo, para direcionar o que vai ser feito, aonde que vai ser gasto, qual as obras que vai ser feita com esse dinheiro. Eu não acredito nesse fundo, Antero, porque as instituições, que nem o próprio governador ontem falou, ele deu um exemplo ontem bastante para confundir a cabeça das pessoas, né? Ele não gosta de assumir os erros dele, ele mesmo assumindo os erros. Tanto é que, não sei se vocês perceberam, ele pegou e falou que os poderes de 2011 a 2017 aumentou mais de 100%. Mas eu percebi isso. Esse argumento, Mauro, esse é um argumento, assim, desculpe a expressão, mas esse é um argumento para confundir. Por que não fala assim, olha, o Silval aumentou em tanto e no meu governo aconteceu isso? Ele mistura os dois números, né, para não deixar evidente a coisa do governo dele. Pega de 2011 a 2015, pega de 2015 a 2018 agora. Porque ele aumentou 40% do judiciário, mais 30 e poucos % do MP, mais 30 e poucos % do Tribunal de Contas e 4% para a Assembleia. Então aí foi um aumento significativo.
executivo. Aí o que ele fez? Ele pegou lá do governo Simval para não assumir a culpa ele só, né? Mas na realidade esse aumento dos poderes, a grande culpa foi dele mesmo ter feito. No início do governo dele ele aumentou pro judiciário e pro Tribunal de Contas e pro MP. Quais foram os números que ele aumentou do judiciário? Do judiciário foi 40%, o MP, se não me engano, 38, 36 e o Tribunal de Contas 30, 33. Todos eles passaram de 30%. É bastante, é um número bastante. A Assembleia é 4. Uma inflação de 6% ao ano aumentou 40%. São escandalosos. O Estado tem outros números, assim, que são. Não, pois é, mas mas eu acho que o deputado está absolutamente. Aliás, eu tinha falado isso aqui. Que é trapaça. Se eu vou prestar contas do meu governo, eu falo de 2011 a 2017. Peraí, eu não sou governador em 2011, não estou prestando conta do governo Silval, que conversa é essa? É interessante que ele deu o aumento, né? E depois, quando ele sentiu a reação da coisa, ele quis jogar para a Assembleia, diminuir o aumento, cortar o aumento, mas aí a Assembleia ficou numa saia justa, né? Diz, não, você deu, agora vamos chamar, então o judiciário, vamos ver o que é que a gente pode fazer, não jogar para nós. Mas não, agora resolve. Qual que é a minha preocupação nesse momento, Tero e deputado? É que assim, independente de quem é a culpa, o Estado vive uma situação de dificuldade e que não sei, é a escolha de Sofia. Ou vai abastecer a ambulância ou vai. Não tem jeito. O Estado tem um fluxo de caixa completamente fora de compasso. O governo não consegue atender as necessidades do Estado na hora, a tempo, e não é uma questão de opção. Porque chegou a uma situação absurda que 99% dos recursos do Estado estão para custeio, folha e do EDécimo. Essa que é a verdade. Então, assim, independente de quem é o culpado, é preciso uma solução. E eu queria saber, deputado, o senhor como membro da oposição, qual é a solução que o senhor daria para essa situação, que já é de pré-insolvência, o Estado está prestes a não cumprir mais com seus compromissos. Por exemplo, vai pagar o empréstimo do Bank of America. Vai ter um baque, isso vai sair da folha, não tem outro jeito. Como é que faz isso? Desde o tempo do governo Blair, ele já falava, o Estado recebe 1 e sobra 0,20 e pouco, 0,3 para você aplicar. A conta sempre foi apertada. Aí vem a expertise do gestor. O Pedro falou realmente disso, mas nós temos, eu culpo, no caso, não por ser oposição, mas culpo a gestão dele por não priorizar as coisas. Nós tínhamos muitas ações. Eu também acho que, por exemplo, estrada é menos importante que o hospital. Do que o hospital, né? Claro. Então, se você está aqui com dinheiro, se não for específico para a estrada, esse dinheiro para que você vai pôr na estrada? Então põe lá no hospital, ou na mesma forma na escola, na educação. Então ele não soube separar isso. A equipe técnica dele teve dificuldade de mostrar as prioridades para ele, para que ele pudesse gerir essas prioridades e deixasse, porque tem muitas coisas que você pode deixar para amanhã, para depois, para o ano que vem. Agora, infelizmente, está chegando numa situação que ele precisa rever, sim, como fazer daqui para frente, porque da forma que ele vem conduzindo, estrangulou. O Estado está no limite do estrangulamento. Agora, está pedindo socorro para nós ajudar, vamos ajudar. Agora, ele precisa ser menos vaidoso de aceitar as opiniões da gente. Deputado, nessa sua avaliação que o senhor está fazendo do governo nesse período, o senhor acredita que o que faltou, né, para o Estado ter chegado aonde chegou, mesmo com a gente vê as informações do próprio Estado, que o Estado tem um orçamento alto, que o orçamento do Estado só aumenta, né, o mesmo custo que também aumenta o custo da máquina pública, mas o orçamento do Estado não regrediu, não estagnou, ele só cresce, né, os recursos só entram no caixa. O que está faltando? Qual que é a avaliação que o senhor faz esses 3 anos? Porque a população lá da ponta não consegue entender isso. Por que entra dinheiro a mais todo ano e em contrapartida o serviço tá sendo reduzido na ponta? Como que o senhor avalia isso? Ele pegou um estado com arrecadação próxima de 15 bilhões, né? O ano de 2017 arrecadou 21, quase 21 orçamento, nós tínhamos um orçamento de 18. Ontem ele revelou que 18 bi é o que sobrou para ele. 18 após o repasse para os municípios, sobra 18 bi. Arrecadou quase 21. Então, é uma conta difícil da gente entender, né? Porque ele vem crescendo ano a ano
Mas eu acredito que no governo do Pedro Taques ele engessou a máquina pública com comissionados. Ele contratou muita gente, e isso é fato, eles não divulgam o número, mas 1.500 contratados, que não são funcionários. E tem mais 4.500 que são funcionários efetivos de carreira, que estão ocupando cargo de comissão, que recebe um pouco a mais por conta desse. Porque ele criou uns cargos de subsecretário, não sei o que lá, com um salário praticamente de secretário. Então, aí onera a folha, claro. Agora, parece que é pouco, né? Mas realmente criaram várias superintendências. Arrumaram um tal de superintendências aí que eu não sei para que é. Eu não tenho isso com certeza. Arrumaram 30 gerentes de cidade ao custo de 30 mil cada um. O Geraldo Alckmin jamais faria isso. Eu assisti uma palestra do Geraldo Alckmin e falei assim: olha, contrato esse servidor aqui por R$2.000, é só 2.000, é 2.000 vezes 13,3, né? Você pega 30 mil, é 30 mil vezes 13,3. E 30 de 30 mil é 900 mil vezes 13,3. Quer dizer, e assim, estão caídos de mudança. Onde é que estão no Estado? Esses. A resolutividade. Qual que é o benefício que o Estado qual é o grande problema? O grande problema é o seguinte: precisa um pouquinho mais de transparência nisso. Porque isso é uma coisa que o governo é criticado e ele não morre, não. Peraí, tá aqui os caras. É isso que a gente gasta por ano, é isso que tá aqui, é esse negócio aqui. Porque assim, fica a ideia. E também fica, sabe o que é o que eu acho que é pro governo e pra oposição também? Qual que é o Estado que nós queremos? Tem que discutir o tamanho do Estado. Por exemplo, casa militar, serve pra quê? Pra que existe a casa militar? Pra que serve? Com certeza. E quanto que gasta, né? Com certeza não é pra grampear ninguém. Casa militar tem que ter uma finalidade, ou os militares voltam pro quartel e vai dar segurança pra rua. A casa militar é um resquício da ditadura militar, que não já acabou. Volta pro quartel, vai pra rua, proteger a população. Pra que ser promate, Mauro? Pra que hoje em dia você ter Sepromate, essa estrutura mastrodontesca aí? Quer dizer, o Estado não fez o ajuste que deveria ter feito. E se fizer, aí sim, dá para priorizar educação, saúde e estrada. Educação, saúde, segurança e estrada. Aí tem que ter administração, planejamento. O que mais que o Estado precisa ter? Cultura. O que mais que o Estado precisa ter? Precisa ter essa Secretaria de Desenvolvimento Econômico para quê? Para dar incentivo fiscal para quem não precisa? Qual que é a função hoje da Secretaria de Desenvolvimento Social? Precisa ter, meu amigo pessoal, gosto dele, sou admirador dele, acho que melhorou muito a secretaria, mas para que Secretaria das Cidades? Se ela faz tudo o que a Cinfra faz. A Cinfra faz, Secretaria de então, assim, Combate à Corrupção. Aí, mas a maioria dos funcionários lá são efetivos. Ótimo, né? Volta pra Cinfra. Não precisa, você tem como economizar. Antero, eu no meu ponto. Só para frisar um ponto, desculpa, deputado, só para fazer um contraponto, assim, eu tenho um número que houve uma redução de 30, porque assim, quando você pega o bolo todo de receita primária do Estado, então você tem a utilização dessa receita, né? Então houve uma redução ocupava até 37% da receita corrente líquida eram a despesa de custeio, caiu para 20%. Então nesse período já houve uma redução substancial do custeio. E aí está incluído, quando eu falo custeio, está incluído o repasse para os poderes, certo? Já houve uma redução, mas também houve aquilo que você falou. Desculpa, mas não pode pôr repasse dos poderes e custeio, né? Não, tá do bolo de receita primária. O que ele deixou de repassar para os poderes não pode entrar no cálculo de redução do custeio, né, Mauro? Não é isso. Não é essa a conta que eu estou fazendo. Estou fazendo o seguinte, que desses 99% aí que tem comprometido, né, que inclui o recurso de custeio, 80% é folha e 20% acaba sendo custeio. Né? Mauro, então, o governador anunciou ontem os números do Estado e no número dele não bate 80% de folha. O grande problema. Porque ele falou assim: a folha nossa, com o dinheiro indo para o município, sobra para o Estado 18 bi. E a folha chega a 7. 7 não é 80% de 18.
Não, mas não é 80% de 18%, tem os repasses condicionais, você não... Educação, a verba que vai, os fundos. Pois é, mas vai, o cálculo tem que fazer do valor total. Eu acho que ele não fez uma conta clara. Mas vamos lá, ele não fez e não faz, e nós temos dificuldade de entender exatamente por causa disso. Eu em 2017, acho que apresentei 340 e poucos requerimentos pedindo informações. Eu queria saber das informações pra gente também ter argumento, inclusive para defender o governo, mas ele não informa os números exatos. Não responderam? Não responde, mas eles maqueiam as respostas, não tem porque se a gente é um poder, nós somos o legislativo e ele executivo, se nós soubermos como está o Estado, a gente pode ajudar. Foi um grande defeito do Pedro, foi esse de não aceitar a interferência da gente opinar em alguma coisa. E aí, tanto é que nas contas dele agora tem um item que foi reprovado lá por ele ter maquiado também o ICMS, né? Para segurar o ICMS, para segurar os repasses dos municípios, depois que ele deu a pedalada, que ele daí acertou o repasse. Então são números que ele vem maquiando e dificulta a gente para entender. Às vezes você faz até uma crítica infundada porque você não está conhecedor das coisas, né? Mas a culpa é realmente da equipe dele que tem essa dificuldade de fornecer esses dados para nós. A Cefaz mesmo, eu fiz um comentário ontem aí na tribuna, tive no Vale do Araguaia, onde que eu tenho propriedade lá, fiquei 2 semanas agora a última lá, o que os pecuaristas, o pessoal veio relatar para mim que o bezerro aí do Ribeirão Cascalheira até na divisa do Pará, tá saindo tudo sem nota pro Pará para embarcar para exportação. A fiscalização lá é caótica. Na Barra do Garça fizeram um relato que tá saindo cargas e cargas de boi gordo para matar em Goiás e no Tocantins por não ter fiscais nas divisas. Então, gente, o Estado não aguenta. Se você não segurar as pontas, o Estado não aguenta. Ele precisa ser bem gerido, ele precisa ser bem fiscalizado, sim. Eu sou contra aumento de imposto, mas eu sou a favor da eficiência da Cefaz em fiscalizar quem tem que pagar, porque tem uns que pagam corretamente e outros não pagam nada. Até porque se todo mundo pagar, o imposto melhor, pode até ficar melhor. Tem que ter combate à sonegação mais dura, é verdade. Exatamente. Vou fazer uma pergunta pra gente poder ir pro intervalo, Antero. Quero deixar uma pergunta pro deputado. Deputado, o senhor tá com as contas do governo. O senhor fez essa análise minuciosa em cima das contas do governo. Eu queria que o senhor comentasse pra gente o que o senhor encontrou nas contas do governo e se o senhor puder já antecipar qual que vai ser o seu posicionamento a respeito das contas. A minha assessoria, juntamente com a gente, nós fizemos uma análise. Realmente existe vários pontos de irregularidades bastante comprometedora para um gestor, sabe? E eu tô pontuando com toda a coerência e a parte técnica para que a gente não usa politicamente, né, para não deixar transparecer que por ser oposição tá fazendo coisas que não devia, mas baseado no que o próprio TCE e o Ministério Público de Contas relatou, a gente incluiu em todo o nosso relatório e realmente o governo extrapolou vários limites das suas responsabilidades. Então o parecer vai ser pela não aprovação. O meu parecer aqui ele tem sim a vocação de não aprovação. Agora depende do pleno, né? Nós vamos passar pelo pleno da Assembleia, pelo plenário. Aí tem data, deputado? Não tem data ainda, né? Assim que a comissão apresentar o relatório do relator da comissão, aí eu apresento o meu em separado para que seja votado, julgado e votado pela Assembleia. Então hoje não é o seu pedido de vistas que está impedindo que as contas sejam aprovadas pela Assembleia. É esse relatório do Jajá que precisa passar pela comissão, é isso? Não, o relatório do Jajá já passou pela comissão, isso precisa por votar. Inclusive eu devolvi ontem
ontem o projeto, as contas eu devolvi, ontem eu tinha prazo para devolver, né? Ontem foi a primeira sessão do ano, eu devolvi, agora estão aguardando os trâmites dentro da casa para que o presidente bota na ordem do dia para que a gente vote. Tá, vamos falar agora da CPI dos fundos. A oposição, o senhor assinou a CPI, né? Assinei. Pois é. Por que a oposição assina a CPI e depois fala que não quer participar da CPI? E condena o deputado Allan Kardec que assinou a CPI? Porque quando o senhor assinou, o senhor sabia que o governo era a maioria, né? Sem dúvida. É até brincadeira, né, Antero? A gente falar as coisas, mas nós pensamos, e ontem no almoço a gente chegou a uma conclusão com o próprio presidente da dificuldade da gente encontrar nomes que poderia chegar e dizer não, esse tem respaldo para fazer uma investigação daquela que a sociedade precisa. Mas não vou condenar os colegas, só que eu vejo que uma pessoa, um parlamentar que está sendo investigado, ele vai investigar o quê? Que moral que ele tem para investigar? Então essa que é a minha preocupação. Eu achei que ficou uma CPI totalmente com cheiro de pizza. Mauro Camargo, Laís Souza. Eu acho lamentável, né? Eu acho que a Assembleia tinha que ter preocupação, os deputados, e acho que a oposição tem um papel importante, ainda que seja minoria, né? De trazer a público os problemas encontrados, trazer o debate para a tribuna. Eu acho que a oposição tem um papel relevante, ainda que não consiga fazer um relatório que concorde ou que seja vencedor, que seja vencedor, certo? Mas eu acho assim que isso só não vira pizza, porque assim pode até não ter o relatório chegar à conclusão, olha, não teve nada, tá tudo certo, foi só bobagem. Mas se a oposição for atuante e for denunciar e levar para a tribuna todas essas questões, de uma certa forma a sociedade fica sabendo do que está acontecendo e obriga também o próprio o legislador que está lá coordenando a CPI a ter uma postura mais coerente, enfim. Então assim, essa estratégia de se retirar da CPI porque ela vai terminar em pizza, né? Eu acho uma negação da própria atividade parlamentar. Eu acho que isso é um absurdo, né? Eu acho que o correto é ir para dentro, né? Naquilo que puder fazer e ir para a tribuna naquilo que tiver, que é a obrigação, porque senão não tem outro papel a minoria, não tem, vai fazer o quê? Isso acontece em toda a CPI, né? Laís Souza. Foi o que foi acordado ontem, que o deputado Allan vai fazer isso, vai fazer toda a base de requerimento, e se não for atendido o requerimento dele, nós vamos para a tribuna, sim. Agora, existe um corporativismo, né? Você tem dificuldade claro, política é complicado. De estar na tribuna e acusando direto o colega e coisa, apesar que a gente deveria ter essa liberdade, né? De chegar e você é isso, você é aquilo, mas com respeito e coisa, você sabe, né? E as coisas vai acabando passando e vai acontecendo. Mas deveria fazer com urbanidade, né? Com urbanidade. Olha, Vossa Excelência merecia estar na cadeia ao invés de estar aqui na CPI. Não, exatamente. Pronto. Coisa que não acontece, temos dificuldade de fazer isso, mas eu acredito que chegou a hora da gente começar a mostrar, porque senão tem muitos dessas pessoas que estão aí não dando, trazendo bons benefícios para a sociedade, continuar como político e coisa. Então talvez se a gente trouxer à tona isso aí, nós vamos mostrar para a sociedade que da necessidade de haver mudança assim na próxima eleição aí. Antero, tem bastante manifestação aqui no Facebook. A Gracinha Campos, o Antônio João Barros, a Gedália tá parabenizando o programa. O Paulo Henrique Fernandes, o Perutaque sabe ser pedra, mas nunca soube ser vitrine. Apareceu na linha do tempo do meu Facebook que em 2013 estava cobrando, enquanto era senador, estava cobrando os governos para investir na defensoria pública. Agora, como chefe do executivo, está deixando fechar defensorias no interior do estado. Isso é verdade. A Salete Costas, o Adamo Currupira
estão falando, dando bom dia, um desgoverno. O advogado Eduardo Maon: fosse o primeiro ano de administração, esse debate teria a maior relevância. Em fim de gestão, só resta uma única pergunta: funcionou ou não a gestão eleita? Merece ou não ser reeleita? Essa pergunta basta. O Valdenir Almeida: concordo plenamente com o Tero, é isso mesmo. A Lucivanda: bom dia, Zeca Viana. O Agnaldo Santos: bom dia, muito bem, Zeca Viana, concordando com o posicionamento. A Mônica Birchard: na minha opinião, deve existir uma união de todos os poderes a fim de resolver os problemas do Estado. As vaidades e interesses individuais precisam ser deixadas de lado. O Hugo Furlan: parabéns pela postura, deputado Zeca Viana. E o Alexandre José: e a Sejud e a CESP, por que não se juntam novamente? Aquela história que mas sabe o que tem? É aquilo, é a administração. O que tem um problema sério aqui que é o seguinte: não dá, é difícil não politizar a questão, óbvio, né? Sim. Porque as divergências, os interesses eleitorais. Com técnica. Não, mas eu digo assim. Ninguém vai condenar nenhum político se não tem consistência. Não, eu estou falando o seguinte: nessa questão da crise, da gestão da crise e tal, que eu falei, independente de quem é a culpa, você tem uma necessidade, o Estado tem uma necessidade. Sim. Precisa resolver a questão da saúde, não dá para continuar assim. Precisa resolver os problemas que o Estado tem, ano letivo começando, enfim, e aí você tem um custeio completamente amarrado e que o governo vai ter que parar a obra, não tem outra saída, em várias medidas que ele vai ter que fazer. Agora sim, é preciso, nesse momento, na minha opinião modesta aqui, tem que sentar mesmo, tem que resolver. E a questão eleitoral vai se decidir na urna, não tem jeito. A campanha resolve isso. Entendeu? Eu acho que a hora da crítica, a hora da campanha eleitoral e tal, sim. Porque assim, não adianta. O Pedro se fez mal, foi muito mal para ele politicamente. Nós temos uma democracia muito pequenininha, perto, por exemplo, da democracia americana. Oposição é para opor. Sim, claro, e tem que ser respeitado isso. Oposição a favor, só o PSDB que inventou e nunca mais voltou ao poder. É verdade. O PSDB falou oposição a favor do Brasil. Oposição a favor, eu só vi o PSDB inventar, nunca mais voltou ao poder. Com oposição a favor, não volta. Porque o que é a disputa do poder? É você mostrar que quem está lá não serve e que a oposição merece uma chance. E quem está lá tem que mostrar que a oposição é pior do que quem está lá e que fez um bom governo. É essa disputa do poder. Vamos deixar o caos. Eu acho que esse que é o problema que nós temos que ver. Quem que paga essa conta? Quem paga essa conta é a sociedade. Não, então mas tem que exigir o seguinte, inclusive o executivo. Porque o executivo no discurso ontem falou assim: olha, eu quero resolver o problema, me dá aqui dinheiro do legislativo, me dá aqui dinheiro do judiciário, e não anunciou uma medida de condição de gasto. Não tem nada para economizar no executivo. Por exemplo, por que não extingue? Para que serve o gabinete anticorrupção criado pelo governador Pedro Taques? Fez o quê desses 3 anos de governo? Não tem uma medidazinha para anunciar, para dizer assim: olha, eu tô cortando na pele. É muito fácil, Mauro. Eu faço a conta, chamo você para pagar. Vou fazer a conta lá no Deparma hoje. Aí vou fazer, porque eu almoço Mauro, lá sempre, vou chamar você para pagar. Mauro, você é sócio do Deparma, você deve me convidar para pagar. Sabe, eu votei a favor da PEC do teto. O Pedro prometeu, eu tenho lá na minha gaveta um comentário dele, que nós aprovando a PEC, ele resolveria a situação da saúde definitivamente. Então, qual que é a expectativa da sociedade? É que a saúde no estado do Mato Grosso funcione. E agora ele veio com esses números ontem alarmantes. Então, realmente a coisa não é aquilo que ele fala. Deputado, só rapidamente, politicamente, Percival vai pro PDT, é candidato a governador, a oposição tem candidato a governador, como é que tá isso? Eu estou trabalhando muito para que a oposição tenha um candidato único. Se nós tivermos só um candidato, não dividirmos, nós ganhamos a eleição no primeiro turno. Percival, Percival, falei com ele rapidamente por telefone, ia viajar, voltava no final do carnaval aí, após o carnaval, e demonstrou uma disposição bastante grande para vir pro PDT. E o Percival é aquele político que nós todos conhecemos, é um bom articulador, é maquiavélico, e não vou dizer que ele não tem a capacidade, tem sim,
para ser candidato a governador, ou a um vice-governador, alguma coisa. Ele vai somar muito dentro do PDT, eu não tenho dúvida disso. E vai causar, sim, uma certa preocupação para a situação. Isso foi uma situação que o próprio governador criou, né? Então eu até comentei, o Pedro tá ciscando para fora, porque o político ele tem que trabalhar e agregar. E o Pedro faz o contrário, ele dá cotovelado nos companheiros e vai tirando para fora, vai limpando o caminho. Mas limpa o caminho de uma forma e causa uma barreira de outra. Mas quem que é o candidato dos sonhos aí da oposição? Olha, vocês estavam conversando com o Mauro Mendes? Eu conversei com o Mauro Mendes e eu tenho uma esperança que o Mauro Mendes vai ser candidato, sim. E pelo meu conhecimento, minhas andanças pelo estado, eu antero com toda sinceridade. Mas quando? Ele precisa definir, né? Porque o Mauro Mendes não tem aquele tempo que ele tinha da prefeitura de Cuiabá, né? Para chegar na 25ª hora e largar todo mundo na mão. Mas você sabe que pela situação que tá e pelo governo que nós temos, que é um governo bastante perigoso, vamos dizer assim, que ameaça, que faz aquelas é melhor deixar para a última hora mesmo. E o Mauro, eu só queria dizer o seguinte, eu tô falando do Mauro porque eu ando no estado, no interior do estado, quando a gente fala o nome do Mauro, a gente vê o brilho nos olhos das pessoas. Eu não tenho dúvida hoje que o Mauro, sendo candidato, ele é governador do estado. Ele só não é governador se ele não for candidato. Tá bom. Muito obrigado pela entrevista, presidente e deputado Zeca Viana. Obrigado, eu que agradeço pelo espaço e estou aqui ao vivo convidando você, Antero, para vir pro PDT também, porque nós precisamos aumentar essa trincheira aí para a gente pôr esse estado no seus trilhos corretos. Mas eu estou querendo ficar no jornalismo, eu, Mauro Camargo, Laís, né? A não ser que Mauro e Laís vão conosco também. Não. Mas alguém tem que ir, gente. Nós não podemos só criticar, não aguenta, tem que enfrentar.